Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora o nosso programa Adoração e hoje nós vamos falar sobre um tema sensível da Palavra de Deus, mas que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar boas lições para a sua vida. Se você está pronto aí, nós já estamos prontos, estou com minha Bíblia Apóstolos aqui. Fique com a gente porque começa agora o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Estamos começando o programa Adoração e você é muito bem-vindo. E sempre aqui no nosso programa, em todos os programas da TV Novo Tempo, nós oferecemos para você a oportunidade de crescer no seu conhecimento bíblico, na sua relação com Deus. É por isso que a Escola Bíblica aqui da Rede Novo Tempo prepara sempre algumas revistas para que você possa aprender mais. Você pode pensar, pastor, vocês sempre falam dessa revista, cada dia apresenta uma diferente, ai. É porque este é o nosso compromisso. Nosso compromisso com você é auxiliar você na sua caminhada cristã. Nós fazemos isso por meio do conteúdo, mas para que você tenha uma experiência a mais profunda de aprendizado e de conhecimento, a gente sempre oferece as nossas revistas de estudo da Bíblia. E essa aqui é a revista Esperança Mente Feliz. Neste mês de julho, nós estamos lançando esta nova revista, preparada com todo carinho pelo Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra, né? Ele trabalha aqui na TV também, no programa Vida e Saúde. Você já deve acompanhar ele em algum momento, né? Nas tardes aqui. E ele aqui selecionou alguns temas que são muito importantes para a nossa vida. Você sabe que o sucesso da nossa vida depende não apenas do nosso desenvolvimento físico, né? Depende também do nosso desenvolvimento espiritual e também emocional. E é sobre isso que essa revista vem falando aqui. Nós temos uma seleção de 8 temas que com certeza vão abençoar a sua família. Entre os temas aqui nós temos como vencer as compulsões, como lidar com a tristeza. Tem um capítulo que eu gostei bastante, que é o capítulo 3, que fala um pouco sobre o perdão e a bênção que é para aquele que perdoa oferecer o perdão. Você gostaria de aprender mais sobre esses temas? Tem alguma área da sua vida emocional que precisa de um calibre? Pois é, peça então aí a sua revista Esperança Mente Feliz. Você pode pedir ela pelo nosso WhatsApp, que é o 12 98244 4449. Você pode também acessar o nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Vamos supor que você acesse aí o nosso site, você vai receber a sua revista, né, gratuitamente na sua casa, mas vamos supor que você queira fazer pelo WhatsApp. Você pode fazer o caminho completo, tá? O pedido completo pelo WhatsApp. Quando você mandar uma mensaginha para esse número que está aparecendo na sua tela, você vai receber um link para que você possa fazer o pedido. Mas, pastor, eu queria fazer no WhatsApp, resolver tudo ali mesmo, para mim é melhor. Ok, é só dizer lá, eu gostaria de fazer o meu pedido aqui mesmo, no WhatsApp. E aí os nossos consultores, né, a nossa equipe vai responder você e guiar você neste caminho para que no WhatsApp mesmo você possa pedir, tá? Eu sempre gosto de frisar isso daqui porque nós da Novo Tempo temos esse compromisso com você, né? De oferecer a você uma oportunidade de aprender mais sobre a Palavra de Deus. E um outro ponto que é importante mencionar também, antes da gente começar aqui a nossa mensagem, é que se você tiver alguma dúvida estudando a Bíblia, você pode entrar em contato pelo mesmo WhatsApp, porque ali você vai receber também um aconselhamento espiritual e pode tirar suas dúvidas. Vamos supor que realmente não deu para entender o assunto completo, né? Através do WhatsApp, a nossa equipe vai responder também as suas dúvidas bíblicas, ok? Bom, quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia e a gente vai fazer uma oração também para que Deus abençoe o nosso momento de estudo da sua palavra. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, nós vamos abrir agora a sua palavra, vamos estudar um tema aqui dos evangelhos e a gente pede que o seu Espírito, Pai, possa vir sobre nós, iluminar a nossa mente, para que a gente compreenda aquilo que o Senhor quer nos dizer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí, tudo certo aí do seu lado? Por aqui estamos prontos para começar.
Você sabe que os evangelhos, eles tratam da mesma história, porém com olhares diferentes, né? E para públicos diferentes também. E hoje nós vamos ler uma história que está no livro de Marcos. E o autor do livro de Marcos, que foi o próprio apóstolo, ele escreve para os romanos. E então eu gostaria de analisar com você a morte de Jesus, mas de algumas perspectivas diferentes. Aqui em Marcos, a gente vai ver alguns grupos de pessoas que assistiram e lidaram com a morte de Cristo. E como foi que cada um desses grupos lidou com a morte de Jesus. E através disso a gente vai tirar algumas lições para a nossa vida, tá bom? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 15. Marcos, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 22 e vamos ler aí, até o final dessa primeira parte aqui, dessa segunda parte, na verdade, do capítulo, né? Marcos 15, do verso 22 em diante. Enquanto você vai procurando aí, vou falando com você um pouquinho do que estava acontecendo ali. Veja, milhares de pessoas eram crucificadas no tempo de Jesus. Essa era mais uma crucificação, né? Claro que para nós não é isso, né? Foi a morte que nos deu esperança, que transformou a nossa vida. Mas para Roma, para um cidadão comum e até para um judeu que vivia naquela região, a crucificação, esse método de tortura era comum, era normal você andar pelas cidades e ver que nas partes altas, né, na entrada ali geralmente da cidade, você via as pessoas sendo crucificadas. Mas, como eu disse, né, era algo comum para quem estava passando por ali. Hoje, milhares de pessoas também conhecem ou já ouviram falar de Jesus, mas da mesma forma a maioria não se importa. E muitos dos que dizem se importar com Jesus também, no fundo, não se importam muito com ele ou com o que ele fez por nós. O fato é o que aconteceu ali naquele local mudou a história do planeta. A crucificação era separada para os indivíduos mais terríveis, mais maliciosos da sociedade. Esse método provavelmente foi inventado ali pelos ninivitas, né? Lembra deles? Quando Jonas estava relutante ali, né, em ir pregar, é claro que ele deveria obedecer à ordem de Deus, né? Mas ele tinha alguns motivos ali humanos, digamos assim, para não querer falar para esse povo, né? Provavelmente esse método foi inventado pelos ninivitas e a morte de cruz pela cruz era muito comum nessa época de Jesus. Os historiadores costumam dizer que ali por volta do ano 70 depois de Cristo, cerca de 500 pessoas eram mortas por dia por meio da crucificação, por meio da cruz, né? Você pode pensar, né? Nossa, eu acho que não tinha madeira para tanta gente. E realmente não tinha madeira para tanta gente. Muitas dessas execuções, elas eram feitas com pedaços de móveis, às vezes, ou de uma forma bem improvisada. A cruz ali, daquele jeito, era quase que raridade, né? Mais de 500 pessoas mortas por dia, por meio dessa metodologia cruel. E o preso geralmente carregava aquela parte horizontal da cruz, né, e era pregado na madeira. Suas mãos eram pregadas ali na cruz e ele assentava numa espécie de banquinho, como foi o caso ali de Jesus, né, uma parte mais elevada, e os seus pés geralmente eram pregados na parte de trás da cruz. Geralmente era assim, essa morte terrível, né? Os historiadores dizem que é uma das piores formas de torturas que já foi inventada na história deste mundo. Inclusive a palavra cruz, né, ou crux ali no grego, era considerada um xingamento na época. As pessoas não pronunciavam isso, né? Muitos preferiam, inclusive, o suicídio à condenação pela cruz. Pastor, quanto contexto, quanta informação, hein? Pois é, para você ver a cena que essas pessoas estavam presenciando. Era uma cena de terror, de horror. Seja inocente ou não quem estava sendo crucificado, era uma cena pesada. E eu quero convidar você para ler agora o primeiro grupo que assistiu à morte de Jesus. Leia comigo aí, então Marcos, capítulo 15, no verso 22. Diz assim: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Aqui é importante a gente salientar que essa mistura de vinho com mirra, além do aroma, né, que melhorava, digamos assim, daquela bebida, era muito usado como sedativo também. Então,
Então Jesus, sabendo disso, né, conhecendo os costumes, negou aquela possibilidade, às vezes até de aliviar o seu sofrimento, né? E no verso 24 a gente lê assim: então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Essa era uma profecia, inclusive, né, que as suas roupas seriam repartidas. Mas vejam, esse primeiro grupo que lida com a morte de Jesus, que assiste à morte de Jesus, eram os soldados. E para os soldados, esse era mais um dia de trabalho. O que estava acontecendo ali era a execução de mais um maluco, né? Mais um lunático, mais alguém problemático. Então, de fato, era menos um estorvo ali para Roma. Os soldados era mais um dia de trabalho, né? Claro que teve um ali que no final mudou a sua ideia, mas para estes soldados o que estava acontecendo ali era literalmente mais um dia de trabalho. Mas o nosso texto continua. E a gente vai ler aqui no verso 29, um outro grupo que também presenciou este momento. 29 e 30, diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. E se você observar no verso 26, eles ainda dizem, né, que havia uma acusação ali na epígrafe, dizendo: o rei dos judeus. A população que passava na hora, meneando a cabeça, né, que quer dizer, olhando assim, meio que passando por Jesus e falando: ai, 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 era esse aí, né, que destruiu o templo então, e reconstruiu ele em 3 dias? Ah, quero ver, cadê? Não pôde salvar nem a si mesmo. Para as pessoas que estavam passando naquele momento, Jesus também era mais um lunático, mais um problemático que encontrou o seu destino provavelmente merecido, né? E no verso 32, a gente lê no final do verso 32, onde diz assim, que também os que com ele foram crucificados o insultavam. Até os ladrões que estavam do lado dele, percebendo a situação, até eles faziam chacota com Jesus, né? E com o fato de Jesus estar preso. O outro grupo que eu quero ver com vocês está no verso 31, que são os religiosos que estavam ali naquele momento, né? O verso 31 diz assim: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. Desça agora da cruz o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Esse verso aqui me chama bastante atenção, porque diz assim: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Este é o resumo da obra de Cristo, né? Ele realmente não veio a este mundo apenas para um turismo, para passar por aqui, né? Ele veio a este mundo para que ele pudesse salvar os outros, mesmo que isso representasse, como já estava no plano da redenção, a sua condenação, a sua morte. Esses religiosos que estavam passando por ali viam Jesus como uma ameaça imensa e foi este grupo o responsável principal ali pela acusação e por levar a cabo a morte de Jesus. E eu te pergunto, como que você enxerga o ministério de Jesus? Como que você enxerga o sacrifício feito por Jesus? Você pode olhar para estes exemplos que a gente está dando aqui, ainda tem mais alguns ainda, né? Mas você pode olhar para esses exemplos e pensar, como pode? Mas como que pode isso, gente? Não é possível que tantas pessoas lidando com o Rei dos Reis, tantas pessoas lidando com o Príncipe da Paz, tantas pessoas lidando com o Cristo, e elas o rejeitaram. Como que isso pode acontecer? Muitos de nós fazemos isso na nossa vida diária também, meus amigos. Quando a gente rejeita a vontade de Deus, quando a gente rejeita a Cristo, rejeita o seu plano, rejeita uma relação com Ele, a gente rejeita a salvação também. Quando nós fazemos isso, nós estamos agindo como essas pessoas. Consideramos, às vezes, Jesus como algo da nossa vida, mas no nosso dia a dia a gente está meio que... é só mais um. Quero convidar você para ler um outro trecho aqui dessa mesma passagem, que está no verso 33, porque há um outro grupo que continua aqui nesse momento, né, assistindo aí o que estava acontecendo. E nesse momento aqui, a partir deste momento, de fato, é a morte de Cristo, né, seus momentos finais aí na cruz. Diz assim:
chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam, vede, chama por Elias. Mais uma vez fazendo uma chacota com Jesus, né? E um deles ocorreu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Esse pessoal aqui são os desentendidos. Eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E quando a Bíblia fala que havia trevas naquele momento, né, que houve trevas da hora sexta até a hora nona, essas trevas não estavam só no ambiente, elas estavam dentro do coração desses desentendidos também. Porque eles não entendiam o que Jesus dizia, e nem quem ele era, e nem o seu ministério. Você pode pensar, nossa, Jesus estava abandonado ali, né? Realmente ele estava abandonado mesmo. Eles confundiram Eloi, que é uma palavra em aramaico, com Elias. E ali tentaram dar vinagre para Jesus. Bora ver. Vamos ver se este Elias que ele está clamando aí, ele vem para socorrer este rei dos judeus, né, que está na cruz. Esse foi mais um grupo que observou a morte de Cristo, que observou Cristo na cruz, sem entender o que estava acontecendo, sem considerar a dimensão do que realmente estava acontecendo naquele momento. E é claro, né, que assim como durante todo o ministério de Jesus, estes desentendidos, eles marcaram presença também. Porque durante todo o seu ministério, os seguidores de Jesus, os discípulos, que eram muitos, né, e os apóstolos também, que eram os mais próximos, a maior parte deles não entendeu a natureza do ministério de Cristo. Ao ponto de o ladrão da cruz, o ladrão que estava na cruz nos seus últimos momentos, entender com quem ele estava falando, né? Com quem ele estava lidando ali. Mas há um outro momento aqui no verso 39 que eu quero ler com você, porque aqui diz o seguinte, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Jesus estava nos seus últimos momentos de vida. E agora, esse centurião, que era o líder de uma centena de soldados, né, que estava ali comandando, provavelmente ele é o responsável pelas execuções naquele local ou naquele dia, mas esse centurião representa todos aqueles que rejeitam Jesus, mas com um diferencial. No final, no fim das circunstâncias, esse centurião, com as evidências do que estava acontecendo, reconhece que aquele era o Filho de Deus. A maior parte das pessoas que estavam ali não reconheceram isso. Por fim, a parte final aqui que eu gostaria de ler com vocês está no verso 40 e no verso 41, porque é um grupo especial de pessoas que estavam acompanhando a morte de Jesus de uma maneira diferente. Então, convido você a ler comigo aqui o verso 40 e 41. Diz assim, estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas, quem? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Eu acho muito interessante porque aqui fala de algumas mulheres, né? Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, José, Salomé, que eram mais próximas de Jesus, e o texto fala de muitas outras mulheres que estavam acompanhando. Isso, para mim, foi muito interessante ao ver este detalhe. Veja, os discípulos abandonaram Jesus lá atrás, quando ele foi preso. Não sei se você lembra disso, os apóstolos, né, os mais próximos. E o único que fica no momento da crucificação, que era João, ele fica ali até perto da morte, mas Jesus pede que ele se retire com a sua mãe. Lembra desse momento, né? Os discípulos abandonaram Jesus, a maior parte destes apóstolos também o abandona. João é o último que era o amado, né? E agora ele fica e sai com a mãe, mas fica apenas estas mulheres. E é algo interessante, que não é o tema da nossa mensagem hoje, é que as primeiras que chegam no túmulo de Jesus quando ele ressuscita são justamente algumas dessas mulheres. E há uma tradição, inclusive, que diz que os discípulos foram procurar Jesus e não encontraram porque procuraram no túmulo errado.
uma tradição que se conta, não sabemos se é verdade, mas as mulheres que estavam com Jesus até o fim, literalmente até o fim, eram as que sabiam onde ele realmente estava. Devotas, fiéis, e foram até o final, né? Com coragem, acompanhando o seu mestre. Você pode olhar para mim e pensar assim, pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Falou de todos esses grupos, mas aonde a gente vai chegar com essa conversa? Meus amigos, o que eu quero mostrar para você com a palavra de Deus e essas várias pessoas que assistiam a Jesus e como cada uma delas viu Jesus é que, diante da cruz, não há neutralidade. O impacto da cruz não deixa espaço para neutralidade, não deixa espaço para a gente ficar pensativo em cima do muro. E eu te pergunto mais uma vez, o que é que a morte de Cristo representa para você? Será que você tem considerado a morte de Cristo como os soldados consideraram, como a população, como os religiosos, como os desentendidos? Todos eles tiveram a oportunidade de conhecer o Mestre em vida, mas não o fizeram. O Cristo prometido estava disponível a todos, mas apenas um ladrão e um centurião mudaram de ideia e decidiram aceitar este Cristo. Diante da cruz, meus amigos, nós não podemos ficar neutros. Não há como você entender a mensagem da cruz e o que ela representa, o sacrifício de Cristo por mim e por você para nos dar um novo futuro, nos dar uma esperança. Não tem como você entender isso e ficar neutro. E talvez eu estou falando para alguém que está no campo da neutralidade em sua relação com Cristo. Meus amigos, chegou o momento de decisão, chegou o momento que você olhe para Cristo e fala, meu Deus, eu entendo o que o Senhor fez por mim, mas eu não quero. Eu quero seguir minha vida. E está tudo bem. Quer dizer, não está tudo bem, né? Mas Jesus vai respeitar a sua decisão. Mas diante da cruz não há neutralidade. Veja, os livros podem tornar um homem culto. Pode fazer de um homem culto. O dinheiro pode fazer um homem rico. Um cargo que você tenha pode tornar alguém bem poderoso. Amigos influentes podem garantir para você alguns benefícios. Se você tiver um diploma, esse diploma pode assegurar a você uma profissão de sucesso, uma carreira de sucesso. O talento que você tem pode proporcionar alguma fama, dinheiro também e glórias, né, nessa terra. A inteligência também pode garantir para você certo reconhecimento, que cara inteligente, que cara ele é indispensável. Ser famoso, né? A fama pode garantir também para você algumas portas abertas de oportunidade. Entretanto, apenas o sangue de Jesus pode fazer com que você seja vitorioso. Vitorioso sobre o inimigo, vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre este mundo e sobre os seus desejos, inclusive. Apenas o sangue de Jesus pode perdoar e assegurar uma vida santificada, uma vida de santidade, onde eu ando aprimorando a minha relação com Cristo, sendo uma pessoa melhor porque eu estou conectado a Ele. Apenas o sangue de Jesus pode abrir as portas do paraíso prometido a estes vencedores. Jesus morreu, meus amigos, para nos curar do nosso pecado. Jesus não morreu apenas para pagar o preço de um ou outro pecado, ele morreu para pagar o preço do pecado. E eu não posso deixar esse momento passar sem te oferecer esta revista, inclusive, A Cura do Pecado, escrito por um dos nossos apresentadores aqui, que vai falar justamente sobre isso, como obter a cura para o pecado. Não é uma cura milagrosa, não é um milagre que vem do nada e acontece, mas uma decisão pessoal de ter a sua vida transformada e rejeitar aquilo que Jesus rejeita também. Fica o apelo aí para você solicitar também esta revista que pode fazer diferença na sua vida. Quero finalizar contando uma história para você. Tinha um nadador que ele tinha o costume de correr ali até a borda da piscina e molhar somente a ponta do pé. Imagina essa cena. Toda vez que alguém via ele chegou perto de uma piscina, ele chega assim e molha a ponta do pé, antes do mergulho, né? E aí uma vez alguém intrigado com este comportamento deste homem perguntou por que ele fazia isso. E esse narrador, esse nadador, né, ele deu um sorriso e diz assim, olha,
Há alguns anos, eu era professor de natação e eu gostava de ensinar as pessoas a nadarem, a saltar do trampolim. E aí teve uma noite que eu fui até a piscina e eu queria pular no trampolim. Como eu já conhecia o local, a lua estava linda, iluminando a parte de trás, assim, do local onde eu estava, eu decidi nem acender as luzes e eu subi direto no trampolim. E eu subi até lá e quando eu estava lá em cima, eu abri os meus braços para me preparar para pular. Neste momento, esse homem, esse nadador, ele relata que a lua iluminou ele por trás e ele viu seu reflexo na parede formando uma cruz. E ele ficou admirado com aquilo e começou a olhar para a sua cruz, começou a lembrar que quando ele era criança, sua mãe havia ensinado que a cruz de Jesus poderia salvá-lo, mas ele havia abandonado esse caminho há muito tempo. Mas ele continuou ali parado, com as mãos abertas e olhando para o fim, lá para a parede, que parecia ali parecia uma cruz. E ele fica com seus olhos fixos ali e ele não consegue nem tirar os olhos, né? Quando ele era criança, ele havia aprendido isso, mas ele havia abandonado isso por algum tempo. Mas naquele momento, as palavras daquele ensinamento que a mãe deu a ele, vieram à sua mente e fez com que ele recordasse e pensasse naquilo que ele havia aprendido sobre a morte de Cristo. Ele nem se lembrava mais quanto tempo ele havia ficado ali com os braços abertos, mas depois de um tempinho ele ficou cansado e falou, acho que eu não vou pular mais esse trampolim não. Ele desceu as escadas, foi até a borda da piscina e ele desceu a escada da piscina para entrar dentro daquele local. E aí ele foi percebendo que ia descendo, de repente ele tocou o fundo da piscina sem uma gota d'água. Ele ficou emocionado naquele momento e falou assim, meu Deus, se eu tivesse pulado daquele trampolim, eu estaria morto, seria o meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a vida desse homem. E ele ficou tão agradecido a Deus que ele se ajoelhou na beira da piscina, confessou os seus pecados e entregou a sua vida a Deus. Consciente de que foi exatamente em uma cruz que Jesus morreu para salvá-lo. Naquele dia ele foi salvo 2 vezes, né? A sua vida foi salva porque ele não pulou e deu de cara no concreto, mas foi salva também porque ele entendeu a mensagem da cruz. E aí, a partir daquele dia, sempre que ele passava perto de uma piscina, ele encostava ali seu pé na borda da água para se lembrar daquilo que Jesus havia feito. Veja, só o sacrifício de Cristo pode transformar a minha e a sua vida. E eu te pergunto mais uma vez, não posso finalizar sem te perguntar, o que a morte de Cristo representa para você? Quem é esse Jesus pregado na cruz para você? Será que você tem sido como aqueles desentendidos que passavam ali pelo local observando o que estava acontecendo e considerando como nada? Ou será que você vai deixar que esse Jesus pregado na cruz por você e ressuscitado por você transforme a sua vida? Quero convidar você, meu amigo, para fazer uma oração comigo, para que você entregue mais uma vez a sua vida nas mãos desse Jesus. E que isso seja um lembrete da salvação que Ele te ofereceu. Ore comigo. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, Senhor. Nos perdoe pelas vezes que a gente menosprezou este sacrifício, que a gente desconsiderou este amor, Pai. Nos perdoe e nos dê a oportunidade de vivermos uma nova vida contigo. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém.